E aí, meus amigos, vamos começar mais uma questão comentada. Dessa vez, você está vendo aí, ó, um pedido do nosso seguidor Guilherme Sinel, que me pediu uma questão da FUVEST. Então, vem cá. Eu peguei essa questão de 2019, porque o Guilherme me pediu uma questão não de concurso, que é o que eu tenho feito prioritariamente aqui, mas uma questão de vestibular. Como nós estamos em 2020, não houve vestibular em 2020, então, essa questão é do último vestibular do ano de 2019, sobre o assunto de sintaxe. Vamos lá na tela? A FUVEST pediu o seguinte: leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet. O carro furou o pneu e bateu no meio-fio. Então, eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou 2 dos 3 indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º BPM, afirmou o major. No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em. Você entendeu? O sujeito não tem uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa. E uma das frases que você vai ver agora, nós vamos encontrar um sujeito que não tem uma natureza de agente, embora o verbo esteja na voz passiva. Olha aí. Veja se você saberia qual é a resposta. Achou confuso? Não é porque é de vestibular, não, tá? Porque vai ter gente falando assim, mas ele fez uma questão de vestibular. Meu amigo, a FUVEST faz questões de concurso também, só que tem feito pouco. Então, eu perguntei ao nosso seguidor se ele queria de vestibular e eu estou atendendo ao pedido que cada um de vocês vai fazer. Então, olha só. Quando a gente chama um termo de agente da ação verbal, a gente logo tem em mente essa noção de sujeito, porque a gente cresceu até erradamente aprendendo que sujeito é aquele que pratica uma ação. Acontece que nem todo verbo é um verbo de ação. Então, dizer que sujeito é um termo que pratica ação, não necessariamente isso é uma verdade. Então, olha, o agente da ação verbal, ele pode ser o sujeito, mas o sujeito de uma coisa que a gramática chama de voz ativa. É quando o verbo exprime a ação que esse sujeito pratica. Então, quando a gente fala que o carcereiro conduziu o preso, qual é a ação verbal que nós temos ali? A ação verbal que nós temos ali é a ação de conduzir. E aí, esse verbo está no singular, porque o sujeito é singular. A concordância verbal diz que um sujeito singular, ele leva o verbo para o singular. O sujeito carcereiro é que realizou a ação de conduzir. Então, isso aqui é um sujeito agente. E quando o sujeito é agente, quando ele pratica a ação, esse verbo aqui, ó, está na voz ativa. Tá bom? Então, aí está a primeira situação e mais comum. Vai lá na tela. Você errou a questão se você marcou a letra C. Porque o sujeito da letra C é o refém. Conseguiu acionar é uma expressão verbal. Quem conseguiu acionar foi o refém. Então, o sujeito é o agente da ação verbal. E a questão está dizendo que o sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente. Então, se nós estamos querendo que ele não possui, não é a letra C. Se você pensou em marcar a letra C, nada feito. Bom, o outro agente da ação verbal é um termo que a gramática chama de agente da passiva. O chamado agente da passiva, como o nome sugere, ele é um agente, mas ele é o agente quando o verbo está na voz passiva. Isto é, a voz passiva é quando o sujeito não pratica a ação. O sujeito é paciente,
O sujeito sofre a ação. Então, vou colocar assim: o cliente foi atendido por 2 médicos. A situação dele estava braba, né? O cliente foi atendido por 2 médicos. Qual é a ação verbal que nós temos ali? Nós temos a ação de atender. Só que a ação de atender, ela está expressa ali numa locução, numa expressão verbal, em que isso aqui foi, é uma forma do verbo ser. Pode ser é, foi, será, seria, fosse, seja, era. E o atendido, como todo verbo que termina em ado ou ido, ou ada, ou idos, isso se chama particípio. Então, uma ação verbal formada por um verbo ser mais um particípio, ela contém o que a gente chama uma marca de voz passiva. Isso quer dizer que, se isso é uma voz passiva, o sujeito da oração não pratica ação, ele sofre. O sujeito é o cliente. Ele, cliente, não foi quem praticou a ação. Quem praticou a ação foram 2 médicos. 2 médicos praticaram a ação. Isso aqui é o tal do agente, que, como não é o sujeito, é o tal do agente da passiva. Como é que eu sei, professor, que ele não é o sujeito? Ué, isso aqui não está no plural? Quando um sujeito é plural, o verbo tem que ser plural, mas aqui está no singular. O foi aqui é singular porque o sujeito é singular. Então, isso não é o sujeito, mas esses são quem praticam a ação. Outra coisa, sujeito não pode ter preposição. Por é uma preposição. Então, o agente da passiva, ele sempre é um termo preposicionado. E, geralmente, a preposição é o por. Claro que o por mais o é o pelo. Então, o pelo ou pelos também introduz. Foi atendido pelos médicos de plantão. Ou o por mais a não é porra, é pela. Então, o pela ou pelas, atendido pelas enfermeiras. Então, quando se falar de agente da ação verbal, não pense necessariamente em sujeito. Vamos lá na tela? Você errou a questão também se você marcou a letra E. A ação verbal da letra E é a ação de afirmar. Então, quem afirmou? Foi o major. Então, se o major realizou a ação de afirmar, esse sujeito da letra E é um sujeito agente. E vai lá na tela. A questão que era o quê? Que no português do Brasil, o sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente. Vejamos uma frase aqui, ó. O vizinho furou o pneu do meu carro. Qual é a ação verbal que nós temos aí? É a ação de furar. Essa ação está no singular ou está no plural? No singular, não está escrito furaram. Porque o sujeito é singular. Foi o vizinho, no singular, é que furou. Esse aqui é um sujeito agente. Ele praticou a ação de furar. Então, se o sujeito pratica a ação, essa frase aqui está na voz ativa. Olha na tela. Acertou a questão quem marcou a letra A. O carro furou o pneu. Vem aqui comigo. É o mesmo verbo. O carro furou o pneu. É o mesmo verbo de cima? Sim. É a mesma ação verbal? Sim. Tem verbo ser mais particípio? Não. Então não é voz passiva. O sujeito singular não levou o verbo singular? Levou. Só que aqui, esse cara exerceu a função de furar. Mas não é o carro que furou o pneu. O carro não fala assim, eu vou acabar com meus pés, eu vou acabar com meu pneu. Não é isso. Então, isso aqui é um sujeito que não praticou
a ação, porque a forma é figurada. Se eu dissesse, o pneu do carro foi furado, aí seria voz passiva. O sujeito seria o pneu, foi furado, tem um verbo ser mais o particípio, aí seria voz passiva. Mas aqui é a voz ativa. Então, é o que disse a questão. Leia lá. Muitas vezes, olha aí na tela, o sujeito não possui uma natureza de agente, porque o carro não é o agente do verbo furar, e a frase está na voz passiva, na voz ativa. Por quê? Porque ela não tem o verbo ser mais o particípio. Por isso que a resposta é a letra A. Na letra B, o carro bateu no meio-fio. É o carro que bateu. E na letra D, as pessoas tentaram linchar. As pessoas que realizaram a ação de linchar. Agora, gente, das classes gramaticais, verbo, não é só por causa da FUVEST. Para você que faz vestibular, ou para você que faz concurso, das classes gramaticais, que são 10, o verbo, sem dúvida nenhuma, é a classe que tem mais detalhes. Então, é bom que você estude. Agora, sujeito faz parte de um conteúdo chamado análise sintática. Eu quero te sugerir, você está se preparando para fazer concurso? Você tem dificuldade em sujeito, agente da passiva, complemento nominal, aposto, vocativo? Olha aí, se você for lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um curso lá chamado Cardápio de Português, Análise Sintática. Tem vários cardápios de português. Tem de análise sintática, tem de concordância, tem de crase, tem de ortografia, tem de período composto, tem de tudo. Você pode pegar por tema ou pode pegar o pacotão. Mas a análise sintática, que é um conteúdo difícil, nós vamos construir toda a teoria, e não vai ser só teoria, vai ser teoria e exercícios. E como pode ser comprado só pelo tema, é mais econômico. Você só compra aquilo à medida que você precisa, ou você só compra aquilo e só deixa para comprar o próximo quando acabar de fazer o curso. Aí você já dá uma aliviada. Então vai lá, anote e conheça esse curso. www.ricardoerce.com.br